patrocinaram o nazismo e enviaram funcionários judeus ao campo de concentração, venderam tecnologia que tornou o Holocausto possível para continuarem ricas. Tudo em nome de uma ideologia, o lucro, segundo a matéria interessante de Cláudia de Castro Lima, de 2014. Por exemplo, a IG Farben, companhia química, um cartel formado pela BASF, ou Bayer, e outras empresas químicas e farmacêuticas, eram uma das doadoras da campanha de Hitler ao poder. 400 marcos de doação, o que seria 15 milhões de dólares para ele, na época. E por existir o plano estratégico para mudar a linha de produção em caso de conflito eminente, forneceram um combustível sintético derivado de carvão que garantiu o negócio de Hitler até 1944. Tá? Alguns executivos foram condenados à morte por esse genocídio em massa pelo tribunal de Nuremberg, mas em compensação a empresa continua até hoje. Tá? A IBM, por exemplo, está citada também, empresa de tecnologia, que ajudou Hitler na tecnologia dos cartões perfurados, que podia capturar qualquer tipo de informação, que fez acelerar 6 fases dos 12 anos de Holocausto: identificar, excluir, confiscar, deportar e exterminar. Tá? Que rendeu a ela uma subsidiária de 200 milhões de dólares. E também foi acusada, tá, em coordenar o sistema de trens que levava prisioneiros para o campo de concentração. A IBM, que até a dia de hoje está muito bem, graças ao diabo, né? Para vocês verem como é que é o braço corporativo disso. É assustador. A Coca-Cola teve a ideia de fabricar o refrigerante, a Fanta e a Fanta Uva, com o subsídio do nazismo. Como usou mãos escravas, especialmente nesses últimos anos de guerra. A Nestlé, que obteve lucros monumentais em contratos alemães e mais uma vez escravos trabalharam em suas linhas de produção. A Oetker, que teve envolvimento com o nazismo e se filiou a partidos, também usou mão de obra escrava, tudo por vontade própria. Montadoras como BMW, Mercedes, GM, Opel, Volkswagen, Ford, em outras, todas estavam envolvidas com filiações nazistas, uso de mão escrava e linha de produção. O nazismo é capitalismo liberal. Chanel Hugo Boss também revolucionaram a moda com o nazismo. Tá? Trabalhava para o serviço de inteligência alemã e a notícia foi revelada: a guerra secreta do Coco Chanel. Em 2011, Hugo Boss fabricou para os soldados nazistas uniformes e o seu fundador era membro do partido nazista. A colaboração é o pacto dos estudos do cinema americano de Hollywood com Hitler. Nos anos 30, Paramount, Columbia, Fox, Warner, MGM, entre outros, determinaram a demissão dos funcionários judeus e programaram o regime nazista no mercado alemão e foram beneficiados com lucros astronômicos com outros. Tá? Em matéria do Eduardo Guimarães, blog Cidadania, diz ele aqui: o nazismo não de esquerda e nem de direita, foi realmente de extrema direita, simplesmente uniu-se ao capitalismo. Há empresários americanos, empresários europeus, que os comunistas e socialistas uniram-se também para impelir, inclusive, o governo de Hitler. Ou seja, vocês batem aí e a gente assopra aqui. Vocês mordem aí, a gente assopra aqui. Faz a guerrinha para todo mundo acreditar que isso existe. Folha de São Paulo, de 1933, 1º de fevereiro, quarta-feira, foi essa matéria aí. Tá? Outra aqui na Folha de São Paulo também, quarta-feira. Essa aqui. Folha de São Paulo, quarta-feira, 1º de fevereiro de 1933. Sai aí, vai aparecer para vocês na tela. O novo governo alemão, comunistas e socialistas, pretendem unir-se para preparar uma campanha contra o governo Hitler. Esquerda contra esquerda. Outro na UOL: nazismo é um movimento de esquerda, dizem aqui. Não. Outra folha também, outra matéria também na Folha de São Paulo, que vai aparecer aí: o novo governo alemão, comunistas e socialistas pretendem se unir e preparar uma campanha contra o governo Hitler, numa outra folhinha, para provar para vocês como isso era visto antigamente, hoje já não é mais. Certo? O que importa isso, pastor? Aquilo que a gente vem defendendo desde o início: a quebra do conceito político, no que diz respeito à hegemonia mundial,
ou geopolítica mundial, porque todos trabalham por uma mesma causa. Senhores, essas empresas que financiaram o comunismo e o nazismo só pagaram uma importância insignificante de multa. Tá? São genocidas. E essas empresas continuaram. IBM mesmo está sendo citado em todo esse DVD. Agora, tratando da questão do fim do Império Americano, o novo paradigma do poder. Lá no texto de Apocalipse 13, verso 3 ao 4, Jesus ele mostra a João o seguinte: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal fora curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adorando o dragão, que se deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem poderá batalhar contra ela? Segundo a revelação e a profecia, uma das 7 cabeças, ela vai ser golpeada de morte como pretexto e razão para vir a nova gestão mundial. O que eu quero dizer é que possivelmente pode ser o que vai acontecer agora com os Estados Unidos, para ceder poder a esse novo paradigma de gestão global, né? O fim para os estados e as nações está próximo, a transição do poder estatal para o mundo corporativo. Esse novo paradigma do poder é o fim das estatais. A economia mundial, cada vez mais integrada a uma rede digital planetária, põe fim à era republicana. Segundo estes livros aqui, surgem os parceiros dessa transição para criar uma estrutura corporativa que trabalhe em novos quadros científicos, tecnológicos, econômicos, social e militar, iniciando um processo de redistribuição e descentralização do poder da decisão das estatais para a personificação e fortalecimento destas corporações multinacionais. A transição desse poder consiste em nada mais quando a política estatal ela não dá mais conta de gerenciar o plano virtual e o plano tecnológico. O poder de governo sai da política para o mercado. E é onde essas corporações passam a assumir a frente global ou de um governo mundial, porque já prestam serviço público suficiente para a quebra da democracia e para paralisar as estatais. É o que está sendo previsto aqui nesses livros, o novo paradigma do poder, segundo Al Gore, e outros livros aqui, o fortalecimento e a personificação dessas corporações envolvidas, que agora prestam serviço como agentes públicos, não se pode ser aceito como um processo natural do governo, do processo natural, um processo natural do processo econômico, corrigindo. O fundamentalismo digital e a integração econômica é a causa da luta dessas instituições corporativas para impor uma supremacia colossal de gestão global. A transição dos Estados-nações para a concentração do poder corporativo se dá uma pressão de mercado tecnológico e economia integrada. O mercado hackeia a democracia, assume o poder público, aumenta o poder das multinacionais privilegiadas, fortalece essas corporações, personificando esses agentes privados para cumprir o papel político das nações. A privatização digital, o novo paradigma do poder estatal surge de um determinismo econômico. A mudança do sistema político para o mercado digital, levada pela pressão do consumo tecnológico, um determinismo econômico faz o mercado digital superar a democracia. Amém? O Estado perde força administrativa, porque o mundo digital não pode ser gerenciado por ele. Então, entre esses novos parceiros, que surgiram antes, assumindo a popularidade pública, assumindo serviço público, gestão de serviço, e a sociedade passa a mais precisar dele do que dos estados. É um jogo. Quando os estados perdem a capacidade de gerência, essas corporações como a ONU e as que estão ligadas a ela, assumem a frente da gestão. Quando, ou na medida em que a tecnologia, ela ganha proporção, tá? De avanço de mentes, corações e almas,
O Estado diz para essas corporações e para alunos o seguinte: nós somos insuficientes para lidar. Eu vou dar um exemplo claro disso daí. O que aconteceu na pandemia é nada mais do que isso. Nós precisamos de uma coisa melhor e maior e mais autossuficiente do que os Estados. Porque eles estão demonstrando serem incapazes de poder lidar com situações desse tipo. Isso ficou no sentimento das pessoas. Então, o fim do imperialismo americano é um fator cínico, porque isso vai ser fechado para todas as nações. É o fim da era republicana e o início de um poder global. Qual a probabilidade, pastor, disso não acontecer? É muito simples. Arrancar das multinacionais e das corporações o serviço público que elas representam agora. E os estados assumem isso, que tal? Não dá. Como também não dá fazer agora as pessoas quebrarem o hábito de depender de vida digital, porque já foram viciadas e integradas a essa hiperconectividade. Então, seja, tudo colabora para que isso aconteça da forma como está sendo exposto aqui. Deram um poder sobre o povo, que é a visão digital, e esse poder que o povo recebeu, que é a globalização, é o poder que vai quebrar a democracia e vai tirar das estatais o poder político. É onde as corporações e as instituições multinacionais assumem a frente pelo simples discurso cínico. Nós temos a capacidade. Essa mudança de nação e estados para a governança eletrônica, por meio de agentes privados e corporativos, capazes de transmitir como administrar um mundo novo. O mercado tecnológico é o fator principal, a tecnocracia é o fator principal da nova ordem, pegar tudo para ela e assumir, ponto final. Vai aparecer aí empresas agora para vocês, slogans de empresas que nós consideramos como produto disso tudo que foi tratado no DVD. Um império construído e criado com sangue de pessoas, sangue de gente, sofrimento de pessoas, mas tudo esquematizado e controlado por uma minoria. Exemplo aqui, a matéria de Gilberto Rodrigues, da Carta Capital, ele diz aqui: a ONU e as cidades e a busca pelo protagonismo. As conferências das Nações Unidas, com a sua agenda internacional, assumem profunda efetividade como autoridade dos processos decisórios em espaços urbanos em cada cidade do mundo. Só não enxerga quem não quer. A exemplo, o governo tecnológico, entrando no mérito daquilo que está no Vale do Silício, um braço corporativo que nós identificamos aqui, desse governo das sombras, que a ONU já titula como Comissão do Futuro Mundial para um Governo Tecnológico. Vamos dar uma entrada no Vale do Silício, tá? Que este nome é em inglês, está localizado lá no sul, em São Francisco, Califórnia, e lá dentro desse vale, é um vale mesmo, há um conglomerado de empresas lá, que vem desse monopólio colossal que eu identifiquei com você aqui, tá? Que servirá somente para uma coisa: governar vida digital. Mas há detalhes que eu quero falar dessas empresas que estão lá dentro do Vale do Silício, e muitas delas vocês conhecem e se destacam, como Microsoft, Apple e outras empresas, tá? De peso tecnológico. Está decidido ali por essas agências dentro do Vale do Silício a seguinte tarefa: olha só, o horizonte das oportunidades profissionais de cada universitário lá é valorizar o tempo para assumir estratégias que sejam rentáveis para constituir um avanço de mobilização humana de curto e longo prazo, atingir diversos públicos, promover audiências para fazer consumidores devorar tecnologia. Devem reapropriar os componentes dessa subjetividade, termo que a ONU usa para a sua agenda,
elevando o grau de dependência humana e aumentando paulatinamente até chegar a um ponto que não restem alternativas senão aceitar as decisões tomadas pelas máquinas. Afiliar pessoas em termo enérgico, o que se refere à questão de dependência tecnológica ou autonomia, como também inclui aparelhamento formal ou informal de partidos políticos, interesses de grupos ou atores políticos. Esses fundos generosos de mercado do Departamento de Defesa transformaram este lugar num centro mundial da microeletrônica, um vale construído com o nosso dinheiro, senhores, e que vai dominar o mundo. O desafio é a possibilidade de uma classe superior à sociedade comum, a nível de identidade, moralidade e ética, a inclusão do cidadão digital para a exclusão do mundo antigo. É para isso que eles estão lá trabalhando. O mundo digital e social como impacto de singularidade tecnológica para quem não seguir as regras da subjetividade política, econômica e tecnológica desta ideologia. A renovação desses conceitos tecnológicos e políticos, obviamente, irá suprimir, instituições, hierarquia, afetando a identidade, quebrando privacidades, o que há de questionar a natureza da própria existência humana. Tá? Estão lá empresas como a Apple, Google, Facebook, Intel, Microsoft, Yahoo, Sony, a Double, BMC, Motorola, empresas que vocês conhecem, IBM, que estão dentro do holocausto que eu já citei aqui. E em matéria da Gazeta do Povo, olha o que ele diz aqui, o autor da matéria, Martim Vasques da Cunha: as origens apocalípticas do Vale do Silício, as grandes empresas de tecnologia que não estão querendo apenas dinheiro, eles querem a sua alma, o monopólio do espírito. Está errado ele? Cita o livro Um Mundo Sem Espírito, a ameaça existencial das grandes empresas de tecnologia, publicado em 2017 por Franklin Foer, jornalista, onde ataca 3 grandes companhias como a Google, Facebook e Amazon, e classifica que pretendem mudar não só a maneira como a humanidade se relaciona com tecnologia, como alterar a natureza humana de tal forma como a gente não reconheça ou conheça no futuro. Um vale de empresas que foram construídas da forma como nós esquematizamos cientificamente aqui, que todos se reúnem e se empenham a transformar vida física em vida digital. Aqui está traçado o seguinte aspecto: o anticristo, ele só pode vir assumir ordem mundial, ONU em si, só pode assumir ordem mundial quando ficar claro que grande parte da sociedade já está dominada pela máquina virtual. A estratégia é reconceituar o que significa ser humano e traçar um novo perfil, um novo objetivo de vida, da qual todos acolham como solução e esperança de melhoria. É pela atração econômica e do consumo, é a isca do fator principal da qual eles entendem que a ordem mundial vai chegar. Eu quero dar um exemplo rápido para vocês, de conceito político, está dentro da pauta, de que a China, ela seja contra os Estados Unidos. Um exemplo que nestes livros estão muito bem colocados, é que o transe coletivo do poder econômico entre os Estados Unidos e a China vem de um fator ou de um fenômeno cínico, porque estes livros julgam a seguinte questão sobre a China: que o crescimento econômico da China se deve aos Estados Unidos, que o braço corporativo americano está lá. E segundo especialistas, a legitimidade desse crescimento econômico na China leva à natureza participativa do sistema ocidental. As reuniões do G20 e G8 cortinam uma série de oportunidades anuais para que líderes participantes façam declarações, diretrizes de interesse corporativo e interno,
formado de gestores globais, com negociações multilaterais que chegam a público com a cara da era da esperança, e que a China participa disso. Então, todas as vezes que vier, né, à tona o conceito de que a China quer bombardear os Estados Unidos ou vice-versa, o que eles querem dizer aqui é isso. É que a China, ela cumpre um papel que os Estados Unidos financiou. A China é o que é por causa do braço corporativo e tem a tecnologia que ele emprestou. Como que a gente explica isso? Há 3 blocos supranacionais que eu escrevi aí na apostila para vocês. Eixos supranacionais: Rússia, China, Estados Unidos e Islã. Ambos exploram os temores em relação ao futuro do mundo, sim ou não? Criam instabilidade, certo? Para fortalecer ainda mais a descentralização do poder das estatais para o mercado e emplacar o sentimento de fracasso político ou incompetência de governos, desempenhando tarefas militares e tecnológicas para um superfaturamento no orçamento público por meio de novas concepções em nome da paz mundial. Essa colocação explica que esses 3 eixos, eles operam da seguinte forma: ambiguidade. A Rússia e a China trabalham pelo aspecto de armar revolução. Estados Unidos, de se capitalizar e financiar estrutura supranacional. E Islã, de querer dizer que o problema do mundo é religião. Os 3 parecem ser rivais, mas são eles que gerenciam o quê? A cisma. A expectativa da guerra, ou a guerra. Por exemplo, aquilo que aconteceu no Oriente Médio, que são denúncias que a gente já fez aqui, foi financiado pela elite. Enquanto de uma ala, Israel era armado pelos Estados Unidos a se defender, com armas americanas inclusive. Do outro lado, rebeldes eram armados pela Rússia e pela China para fazer o mesmo, atacar Israel. E tudo com o conceito de que aquilo era uma briga por religião. E no fundo não é. Aquela guerra, ela só tinha um propósito: levantar poeira para impedir a compreensão de todos. E qual? A exploração de riquezas que estão lá ainda. Não tem sentido, senhores, uma tecnologia que dialoga entre esses poderes e ao mesmo tempo também arma, brigarem entre si. O que eles querem, na verdade, é gerar o sentimento de que há uma instabilidade, de que há medos, de que há temores, de que coisas possam acontecer e surgir. Mas no fundo, o que eles querem, o que é? É lucrar com isso. E a ONU vem disso, de um apelo popular. A ONU ela vem disso, de uma necessidade de um gerenciamento superior. As reuniões da G20, da G8, surgem disso, de uma série de oportunidades, ou até mesmo de uma era de esperanças, da qual esses países também participam, dialogam e conversam. A China é hackeada pelos Estados Unidos, senhores. Então não pode ser ela a que vá derrubar os Estados Unidos. Há um problema aqui, que eu quero identificar rápido, que é o Partido Comunista, que pode sim vir governar a ONU. Porque o anticristo ele tem versão totalitarista. E se isso acontecer, não vai ser uma surpresa para mim. Mas em compensação, nós quebramos esse conceito partidário aqui de que existe rivalidades e briga entre eles, porque todos têm um consenso de levar à frente a ordem mundial e precisam de problemas, inclusive. Um outro detalhe que eu quero apresentar rápido para vocês nesse DVD é a União Europeia. O grito da ordem mundial mais forte sai de lá, se vocês não sabem. E ali dentro da União Europeia, nós também temos ali encontros ou encontrões entre esses poderes para discutir o destino da humanidade, inclusive o destino econômico. Como que é deixado claro aqui pelos livros a noção
do que aconteceu na União Europeia, que ali é um teste padrão do que pode vir a existir para o mundo todo. Aquilo que aconteceu na Europa, eles entendem que aquilo ali é um teste político e econômico que eles tendem a implementar no mundo todo. E as reuniões que são feitas ali estão em discussão ou em debate para chegar a esse plano, a esse propósito, tá? E torna a União Europeia um ator, né, internacional desses mecanismos de efetivos de coordenação que muitas vezes tratam de segurança ou até mesmo em causas humanitárias, econômicas, ambientais, como esses dias vocês viram o Bolsonaro dizer, a Amazônia é nossa. É ridículo, porque mesmo aqui no Brasil, já há uma proteção das florestas tropicais, um programa piloto para a proteção das florestas tropicais do Brasil. O PPG-7, que é uma iniciativa do governo brasileiro em parceria com a comunidade internacional, que está sendo considerado uma das maiores programas de cooperação multilateral relacionado a uma temática ambiental de importância global. Foi financiado pelos governos dos países do G7, Países Baixos de União Europeia, com recursos nossos de contribuição do próprio governo brasileiro. Tá? Um acordo entre eles, que a Amazônia tem que ser gerenciada como grande parte das riquezas desse país tem que ser gerenciadas naqueles acordos e tem que ser debatida entre eles, não em caráter nacional. Está aqui. Tá? Então, se há alguma dúvida sobre o que está acontecendo na Europa, ou a união daquelas políticas, é porque o levantamento da nave, o teste, foi feito lá. O que torna, para nós, um reforço do que venha atingir uma visão geográfica mundial e global, mais ou menos parecida como aconteceu lá. Uma monarquia feita de um parlamento, certo? Certo ou não? O que é a União Europeia? Uma visão política monárquica com parlamento. Quem é o monarca? O anticristo. Quem é o parlamento? Agora você vai entender. Então não há possibilidade nenhuma de que exista uma ordem mundial só lá, para esclarecimento daqueles que estão me assistindo aqui nesse DVD. Tecnocracia digital, terceira fase desse DVD, que procuramos esclarecer como formar uma cidadania planetária digital quando envolve tecnologia e humanidade segundo os recursos biográficos e explicativos, como científicos, daqueles que estão envolvidos com isso, em viciar a humanidade com tecnologia. As explicações não são minhas, são deles. Relações de mercado, espaço público, espaço geográfico, atuação de homens livres, responsabilidades jurídicas, administrativas, negócios públicos, totalmente independente, monitorada como fiscalizada por uma única entidade tecnológica e sua plataforma digital, uma estatal tecnológica, é isso que está previsto no curso, desses fatores, de viciar a sociedade, transformar vida física em vida digital. Vivemos numa terra SA, como o autor do livro diz, uma vida natural, onde as relações de mercado, governo, como relações interpessoais, se firmam num espaço público, mais geográfico, relativo à atuação dos homens livres, cujas responsabilidades jurídicas e administrativas ocorrem pelos negócios públicos. Suas decisões eram sempre representadas por meio de palavras e persuasão. Como o desenvolvimento tecnológico e a globalização, tudo isso muda. Aqui a vantagem material é o poder que corrompe, ou seja, o poder que agrada é o poder que vai corromper. A isca da escravidão total é isso, é o materialismo. A civilização planetária passa a ser atingida por uma transformação maciça de tecnologias, uma espécie de agenda do futuro, pela ONU, que promoveu a ruptura dos sistemas naturais da Terra. O fenômeno que eles dizem emergente, como forma de desculpa,
aparece com a causa da integração global desse novo sistema que surge, para elaborar processos de mecanismos que apresentam uma forma sustentável de vida, por meio de programas de computador, robôs de todos os tamanhos, máquinas inteligentes. Propõe eles 3 pilares sedutores para uma hiperconexão ou um progresso do mundo digital que eles dizem que a sociedade não vai conseguir rejeitar: eficiência, utilidade e capacidade. Aquilo que eu disse a vocês, o empoderamento do cidadão, ou seja, a forma sofisticada de tornar o escravo uma vida útil, ou seja, um escravo sofisticado, tá? Um escravo do materialismo. Aquela coluninha lá embaixo da pirâmide que eu disse para vocês, tá? Dentro desses 3 pilares sedutores, eles vão querer se empoderar, com componentes de subjetividade. Irmãos, essa é a palavra que a ONU usa para tudo do que diz respeito à agenda global. Elevando o grau de dependência do homem, aumentando paulatinamente até chegar ao ponto de que não resta mais alternativa, a não ser aceitar as decisões das máquinas. É uma tomada de poder por força de mercado, não por força militar e nem política. A transformação da economia global, a isca de todos os fatores desse progresso digital, representa não apenas o impulsionamento de uma hiperconexão para mais de 2 bilhões de pessoas até agora, por meio de uma rede mundial que está alimentada por computadores, dispositivos digitais, máquinas que funcionam na presença de um ser humano. 2020, estima-se, 50 bilhões de aparelhos estarão ligados, com a criação de uma entidade totalmente nova, com padrões, dinâmicas, força bruta, sem fronteiras nacionais, dominando e transferindo economias, transferindo tarefas executadas por seres humanos, moldando identidades, isolada por uma muralha bem construída, de uma política comunista, déspota, feita de um monopólio industrial, revoluções sangrentas de uma dinastia escrota de burgueses e iluministas, eu me refiro à ONU. Com a disseminação simultânea da internet e dos recursos onipresentes da computação, da ordem numérica, dos códigos de barra, da tecnologia digital, se proporcionou o domínio absoluto desses 3 pilares de produção democrática. Primeiro, trabalho. A transformação dos fatores de produção e automatização. Segundo, capital. Para capital tecnológico de negociações sem papéis. Terceiro, recursos naturais. O fim da exploração por uma taxa de recuperação. E a taxa de recuperação é a ONU assumir, tá? Nós te damos eficiência, nós te damos utilidade, nós te damos capacidade, te damos asas para você voar para o mundo todo. Mas em troca, vocês vão nos dar o domínio do trabalho, do capital e dos recursos naturais. Vale a pena? E o serviço público disso passará a ser gerenciado por corporações da ONU que não foram eleitas por nós. Gente que merece ser confiada, né? Merece? Nem sabemos quem são. Não concorda? Aqui se forma, segundo os autores do livro, a possibilidade de uma classe superior em relação às outras, a nível de identidade, moralidade e ética. Com a inclusão do cidadão digital, entidade única digital, para a exclusão do mundo antigo. Quem não tiver no esquema vai sumir. Uma gestão global em equilíbrio cuja transformação radical está apoiada. Número 1, mudança do sistema político desequilibrado para o mercado e para o consumo. 2, mercado e empresas superando a democracia e o aspecto psicológico. Não só dominando a área psicológica dos indivíduos, mas assumindo o papel da democracia. Isso que o Facebook e o Instagram fazem agora, o YouTube faz agora, confirma isso. Elege um presidente, como também tira ele do poder.
É poder demais nessas empresas. É muito poder nessas corporações. E nós chegamos a esse ponto, acho que está muito claro para vocês que vão assistir esse DVD e estão me ouvindo aqui. E por último, a transferência do poder dos Estados-nação para agentes privados, que é uma coisa que eu já falei, mas tem que reforçar, provocados por uma reação tecnológica e também popular, porque todos precisam aceitar e concordar que o novo poder venha por causa da incompetência deles. É assim. Por essa etapa de ser um sucesso, a humanidade precisa acatar, aceitar 5 desculpas sedutoras e institucionais com o objetivo de mudar o mundo livre, controlando o seu destino, moldando o seu futuro e gerando o fato que chega para nós. A singularidade e a subjetividade biológica marcada por uma ordem de códigos numéricos criptografados, monitorada por uma entidade global, dentro de uma única plataforma digital. Caramba, isso tem que ser prazeroso e tem que ser gostoso e urgencial para todos nós, segundo a ONU. Então são esses assuntos urgenciais que acelerarão o processo da tomada do poder. Primeiro, fome e miséria. A emergência de uma economia interconectada pelo fim da pobreza, dona de uma forma totalmente nova e diferente de se relacionar com fluxos de capital, produção, mercados, consumo e governos. Segundo, democracia. A emergência de uma rede de comunicação eletrônica de alcance global por uma democracia cibernética que ponha fim às formas diversas de cultura do mundo, rastreando atributos de espécie humana por meio de sensores espalhados pelo planeta, pensamentos, emoções, produção de máquinas, era robótica, inteligência artificial, a substituição e programação da vida pelo poder das máquinas. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Fake news. A lei da fake news, você acha que é para quem? Para nós que pensamos diferente deles, pô. O que vocês acham? Que eles estão defendendo a democracia? Não. Eles estão querendo identificar quem são as pessoas que demonstram potencial de não aceitar a ordem mundial. E eles vão saber. Como vão saber? Eles já têm tudo isso gerenciado pelas redes sociais. Já tem tudo isso rastreado pelo perfil pessoal de todos vocês, inclusive o meu. Eles já sabem quem é essa igreja aqui, quem é esse pastor, porque também eu falo há anos já sobre isso. Eu vou ser o primeiro que eles vão querer me excluir. Eu sou o primeiro. Então não se trata de democracia. Se trata de fiscalização. A forma de pensar e de se expressar tem que ser padrão. E não poderá ser com gente pensando e se expressando livremente. É a segunda desculpa. A terceira, guerras e genocídios. A emergência de um equilíbrio de poderes políticos, econômico e militar totalmente novo por razão de uma falta de liderança e redução de guerras, radicalmente diferente daquele balanço de forças que caracterizou a segunda metade do século XX. A influência e a iniciativa do Ocidente e do Oriente, com a riqueza dos Estados e nações, por um superpoder mundial, uma entidade única com agentes isolados, um sistema livre de mercado e política nacionalista. Livre disso. Um exemplo claro. O desarmamento. Exemplo claro. Desarmamento da população, por quê? Porque a arma mata? Não, senhores, é muito simples. A tomada do poder não pode acontecer com o cidadão armado, porque se ele for se revoltar, ele vai matar. Eles têm que desarmar para poder tomar o poder. Segundo detalhe, por que o Supremo solta bandido na rua por causa de epidemia? Vai lá na cadeia, para um indivíduo que matou, estuprou, violentou, você tem problemas vasculares, você já teve alguma doença pneumática? Sim. Então nós vamos te soltar porque você não pode morrer na cadeia. Isso que está acontecendo é para gerar problemas, caos e instabilidade institucional. Os estados não comportam uma guerra civil, vocês precisam entender. Então, na medida que eles geram o problema, constroem a visão caótica, eles mandam os bons cidadãos, os heróis da ordem,
para aparecer no cenário e dizer: nós estamos aqui para resolver essa parada. Tá? A desmilitarização é um processo que também é tendencioso. Tirar da polícia o poder. Tira. Porque quem está ganhando é o bandido. E bandido gera caos, invasão, morte, todo tipo de coisa. O que vai acontecer? Quando o Estado é insuficiente, eles mandam soldados da ONU aqui para dentro, que é feito de mercenários e sabe Deus mais o que não tem nem visão patriótica. Agora vocês estão entendendo mais ou menos. Quarta razão de desculpa: crescimento populacional e aquecimento global. A emergência de um rápido ou sustentável crescimento da população de cidades, consumo de recursos, desgaste de solo, água, espécies vivas, poluição, marcos econômicos medidos, orientados por métricas absurdas e distorcidas, mas universalmente aceitas por muitos cidadãos, né? Um relacionamento radical novo entre a civilização humana e um sistema ecológico da Terra por meio de uma atmosfera e um equilíbrio climático, das quais dependem a permanência da humanidade. Muita coisa que se fala sobre isso que nem verdade é, mas que gera ONG, gera mão de obra, gera superfaturamento, gera razões para que a ordem chegue mais rápida. Certo ou não? Quinta desculpa: epidemias e doenças. Nós estamos bem na ápice de uma para entender isso aqui. Contagiosas e mortais. Inclusive, quando fica em evidência que existe um bioterrorismo por parte de indústrias farmacêuticas que fazem mutação de vírus dentro de laboratórios, o aceleramento do contágio, para chegar na sociedade como chegou para nós essa porcaria aí. Entra no canal Verdade em 10 Minutos, eu fiz denúncias desse tipo. Coisas que surgiram por causa de epidemia, que nós estamos sendo obrigados a submeter, que nem razões técnicas, científicas se comprovam, inclusive isolamento. Há uma gama de médicos que discordam completamente do que a sociedade está sendo agora, nesse momento, alvo desse experimento social. Quero deixar claro que não é a minha pauta para vocês, mas o isolamento e a epidemia que estamos aqui agora também gera desculpas para a emergência de um novo e revolucionário conjunto de tecnologias biológicas, bioquímicas, genéticas, inclusive o implante do biochip no corpo da gente, e uma ciência dos materiais por uma revolução científica de manipulação, que permite reconstruir design molecular de muitas matérias sólidas, diz o autor do livro, e recriar o tecido da vida, alterar forças, traços, características físicas, aí vão ampliar mais ainda a autoridade disso por causa da urgência de estarmos expostos a doenças infecciosas. Agora, em março de 2020, decretação da pandemia pela OMS, que uma hora fala, uma hora depois muda, ela não tem um conceito definido, é dissimulada, errou nas suas afirmações. Em abril de 2020, a Fundação Bill Gates se tornou a maior doadora da OMS, e eu digo para vocês por quê, porque ela também ganha com vacina. Bill Gates aparece em entrevista e diz: o mundo não voltará ao normal até termos vacinação global. Nossa fundação é maior financiadora de vacinas, diz ele. O desenvolvimento da vacina para a solução da pandemia e controle por vacinação através de desenvolvimento de certificados. Cada cidadão sendo obrigado a ter um marca-passo digital que comprove que ele é vacinado para poder ter uma vida livre. Olha o que a pandemia não rendeu. E alguns que são de conceitos que a China ela é a causadora. Senhores, vão procurar saber. Olha, aqui no relatório da CIA, 50 anos antes, tá? Porque eles só soltam um relatório a público depois de 50 anos em que investigaram. Eles já previam a pandemia vindo da China, a mutação desse vírus e os propósitos que queriam atingir com isso. O governo americano. Um deles, a desaceleração econômica, tá? E a vacinação em massa.
Está aqui, ó. Nós falamos isso no Verdade nesse minuto. Eles não são profeta. Eles têm acesso ao protocolo. A implementação do novo normal ou a aceleração para a vida digital vem da pandemia. A hiperconectividade, incluindo o controle da economia e da alimentação. A matéria da CNN de maio de 2020 diz aqui: a Caixa Econômica Federal abriu uma conta digital para cerca de 20 milhões de brasileiros desbancarizados para receber auxílio emergencial. Alavancou isolamento, alavancou hiperconectividade, alavancou vida digital e a quebra do quê? Da normalidade. Tem gente que entrou, não vai sair mais. Muda tudo. E eles sabem. É só jogar um vírus aí e deixar todo mundo preocupado. Gente que está morrendo por falta de atendimento, não morrendo disso. É coisa séria, senhores. Estão superfaturando corpos. São dados controlados que nem verdadeiros são. Estão empurrando gente para a vala sem laudo pericial. Morreu do quê? De acidente de carro. Joga para o Covid. Morreu do quê? De susto. Dá uma parada cardíaca. Joga para o Covid. E pior, o nosso país fez acordos de vacina com a China e suspeita que fez antes da pandemia. Eu digo suspeita porque não há uma comprovação ainda, tá? Porque aí já gera o quê? Crime contra a humanidade, né? Se provar. Para vocês verem como que a coisa é. Eles são desumanos. Quando se trata, senhores, de cumprir protocolo, eles não têm humanidade. Instituições internacionais, juntamente com a ONU, tomam a frente e direcionam as medidas a serem tomadas pelos governos para responder à pandemia. Bill Gates enfatiza em entrevista que os governos não estão mais aptos para lidar com a situação da pandemia. Querem mandar a ordem mundial para cá. Agora eu pergunto uma coisa para o senhor. Quem é Bill Gates? Ele é formado na área da medicina? Ele tem especialização em medicina? Ele é médico? Não. O que ele é? Um lobista. Um oportunista. Quem é ele para chegar e falar aqui se nós vamos ou não vamos? O que ele tem adquirido? Eu digo de poder jurídico, político, para querer dizer que Estado não tem mais competência para gerenciar sua nação? Quem é ele? É o cara que vai meter um monte de vacina no seu corpo. E há uma denúncia, eu vou dar só um exemplo a vocês. Perguntaram para uma médica, então por que tanta gente na Itália morreu de Covid? E ela disse, é muito simples, porque na vacina antigripe o vírus já foi colocado lá. E quando as pessoas começassem a morrer por causa de doenças pneumáticas, ia identificar o vírus, mas elas não estão morrendo por causa dele, estão morrendo por falta de tratamento adequado. Isso é sério, senhores. E nós vamos confiar em tipo de gente assim? Deus me livre, prefiro que Jesus volte, vocês entenderam? Há uma conclusão. A vida contextual e radicalizada, por onde surge o triunfo da nova ordem mundial e a vinda do déspota, o anticristo, na igreja, vem do advento do capitalismo, do mercado, do autoconsumo, do empoderamento social de tecnologias, exigindo lealdade total de seus súditos, empregando sanções econômicas para compelir homens à submissão, Apocalipse 13, versos 16 e 17, e somando a isso, vem as falsas interpretações teológicas do protestantismo, que alavanca o cosmopolismo, vamos ser cidadão da terra porque o reino de Deus está aqui, o patriotismo, a nossa bandeira é Brasil, Deus está nela, Deus é brasileiro, é. A teocracia, política na igreja, a meritocracia cristã, que é a teologia da prosperidade, que esses caras ficam dizendo que Deus se comprova por renda e propriedades, pelo que o indivíduo tem economicamente, sendo que é um fator que vai jogar todo mundo na mão do anticristo. Vai pegar esses teólogos da prosperidade para você ver onde você vai parar.
É aquilo que eu disse para você, sentimento é um sentimento de revolta. É isso. Tecnocracia. Não pode acontecer sem materialismo, sem a ambição dessas metas que foram colocadas aqui. Entramos agora na fase da mente global. Quarta fase, o despertar digital de uma quarta revolução industrial e vida artificial. Não pode sem quarta revolução. A superorganização da matéria dentro de uma rede tecnológica. Mente global, como dizem eles, implica a quarta revolução industrial ou formas de ampliar e abranger a velocidade revolucionária imposta pelo Fórum Econômico Mundial, que é o Pacto Econômico. Vamos viciar a galera. Com a eficiência, melhoria e expansão da utilização da inteligência das máquinas, em termos mundiais, a humanidade virtualmente planetária agora, em fase, adquire uma nova forma de vida física. A superorganização da matéria. Esse processo é chamado cientificamente de desintermediação, onde ocorre a quebra das relações de mercado, governo ou interpessoais, que eram firmadas dentro de um espaço público, sem internet. Todo mundo vivia sem ela, mas agora vai mudar. Esse processo de transformar a vida física em vida digital, usando as questões de urgência, leva a 3 pilares estratégicos, segundo os autores do livro aqui. A primeira, a desmaterialização, que é o isolamento. Diminuir a dependência dos recursos físicos. Ou seja, gente que assimila a visão ecológica, ambiental, até epidêmica disso. A mudança radical da forma de alimentar. Eu não vou mais comer carninha de boi, nem de vaca. Eu não vou me alimentar porque isso é anti-ecológico. Eu não vou tomar nem mais o leitinho. Então, para aqueles que são veganos, para aqueles que são vegetarianos, tem mais alguma coisa que eu esteja esquecendo aqui? Que estão adaptando o seu uso alimentar com aquela consciência ambiental, vamos melhorar o nosso mundo, já se preparando para alimentar-se de alimentos sintéticos, já se preparando para comer coisas industrializadas, você é bode expiatório deles. Entendeu? Porque eles querem que você pense assim. Segundo detalhe, que é pilar estratégico, a desintermediação. O anonimato, formar a forma como as pessoas irão adquirir e consumir produtos e serviços, que é a hiperconectividade. Agora na pandemia é ótimo, porque quando você vai num lugar que vende produto alimentício, o cara fala, ninguém está mais querendo vir aqui buscar nada, eles estão colocando até desconto para quem vem pessoalmente comprar, com medo de fechar o estabelecimento, porque todo mundo só quer ligar para o iFood. Daí o cara falou para mim esses dias, falou, olha, muita loja vai fechar, porque essa pandemia acelerou a dependência das pessoas de fazer isso pela conexão e pela internet, fazendo prevalecer mais rápido ainda a noção disso, de um mercado digital, de ninguém mais querer sair para a rua para comprar. O sol vai me dar câncer, no vento vou pegar a bactéria, olha, não respire em cima de mim, sabe lá, Satanás, você vai jogar em cima de mim. Entendeu? A infecção, H1N1, entendeu? 1 metro de distância. O cara já fica em pânico, vou ficar em casa. Saio em casa preocupado com a distância, com a máscara, com isso, com aquilo, prefiro ficar em casa. Propósito. Terceiro detalhe. A superorganização da vida. Uma rede de interesses. As pessoas escolherão seguir mais os assuntos ao invés de pessoas. Mais interesses compartilhados ou grupos de interesses do que relações interpessoais e desempenho social. Tanto que você vai agora aí a público, você vê os caras mais no celular do que conversando, mais interagindo com a rede de interesse, com os grupos, do que com as pessoas. Eles não enxergam mais pessoas, eles só enxergam a rede. Só vivem a plataforma. Eles estão conseguindo o que eles queriam. Dentro de uma realidade puramente artificial, surge a reconhecível e tecnologicamente global. Entramos numa era onde a vida é digital e o cotidiano dos indivíduos está aclopado dentro de um único dispositivo, super conectado, que o cara anda na rua assim, ele não está vendo nem o buraco que ele vai entrar. Ele dirige o carro assim,
Por favor, senhores motoqueiros, tomem cuidado. Entendeu? Porque qualquer hora você pode cair, porque eles dirigem olhando para o dispositivo. Tá? Você que é crítico disso, tem que entender que isso não é acaso. Isso é um plano que vai chegar num lugar muito ruim, que nós estamos tratando aqui, aonde haverá um colapso. E esse colapso é o colapso de uma vida puramente digital que domina aspectos do trabalho, saúde, informação, bancos, entretenimento, educação, mídia, comunidades, comunicação social, propaganda, redes de interesse, política, tudo dentro de um recurso onipresente de computação, transmitindo pensamentos, sentimentos e informação a bilhões de pessoas, tudo isso em velocidade da luz. A subjetividade é um plano da ONU. A tecnologia é o cérebro mundial, mente global, uma espécie de câmera de compreensão mental, um tipo de depósito no qual o conhecimento, as ideias de bilhões de pessoas podem ser compreendidas, esclarecidas, como comparadas por um simples clique de um computador. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, Google, etc. já dominam a democracia disso. A consciência humana dentro de uma rede criada pela tecnologia, capaz de reunir pensamentos humanos, e esta rede foi designada como mente global. A singularidade tecnológica não tem opinião, não tem caráter, não tem personalidade, emoções, amor ou fé. Só trata apenas de números. A inteligência, o sentimento, o pensamento, a inspiração serão processadas artificialmente, roboticamente, e passarão a ser uma propriedade jurídica dessas corporações tecnológicas. O indivíduo só poderá pensar ou se expressar por intermédio de um pensamento globalizado. Uma sociedade feita sem características normais, uma sociedade sem características hereditárias, todas elas construídas artificialmente, roboticamente controladas. Vai dizer para mim que isso não está acontecendo? O segredo do processo da singularidade da mente global e a subjetividade cibernética é procurar formas de ampliar e abranger a velocidade dessa nova revolução. Por esta razão, todos do Fórum Econômico Mundial servem como plataforma global de ideias cujo objetivo é entesourar uma revolução industrial, a quarta, e esta rede de conselheiros da agenda global do Fórum são pagos para terem de criar estratégias tecnológicas de comercialização e regulamentação. Estão lá pagos para gerar revoluções como esta, a quarta que está chegando para nós, que impera mercado, consumo e serviços. Revoluções industriais que foram redigidas pela elite global em programas de exploração econômica e povoamento. Historicamente, as revoluções radicais e abruptas do mundo, de alteração profunda, politicamente foram programadas revolucionariamente para serem desencadeadas dentro desses aspectos. Estruturas sociais de crescimento de necessidade de mercado, você tem que ganhar. Estrutura social e hierárquica para a relação desses setores. Se você não for como eles, você não serve. Predomínio do trabalho compulsório, que está tirando muita gente da igreja, inclusive, e lançando desinteresse sobre Deus e sobre fé. Sistemas econômicos de produção por contratos tecnológicos, monopólio do comércio, dominação da política centralizada. Todos estes quadros de revolução, todas estas situações que geram quadros de revoluções mais importantes do homem contemporâneo, a elite global está por detrás dela. A francesa de 1789, que alterou a política mundial e trouxe a república e o capitalismo no Estado. A de 1848, a industrial inglesa, que urdiu o capitalismo moderno. A tecnológica de 1945, que vem substituindo o trabalho braçal de operários por escriturários por máquinas. E a quarta, de 1975, que é a informática, que proporcionou uma sociedade desinformada, alienada e controlada por eles.
Para uma ruptura dos sistemas naturais da Terra por meio de novas tecnologias, as revoluções estão medidas por um relatório planetário que conta com os períodos cronologicamente, e a moderna palavra emergência está presente na flecha desse tempo capitalista. Primeira revolução agrícola, a urbanização e o mercantilismo, a busca por uma produção de alimentos combinada com crescimento populacional, urbanização e o surgimento das cidades. A transição da força muscular para a força mecânica, tirando o homem do campo e colocando ele em cidades. Isso foi planejado para gerar materialismo. A primeira revolução industrial de 1760 a 1840, transporte e mecânica, pela construção de ferrovias e invenção de máquinas a vapor que deu início à produção mecânica, o acúmulo de riquezas, o controle do sistema de produção da burguesia e dos burgueses, dos banqueiros, e a expansão de negócios controlados por eles, a institucionalização e a quebra dos conceitos individualistas. Eles também estão por detrás disso. A segunda revolução industrial do século XIX, que traz o advento da eletricidade, da energia e da produção. A terceira revolução industrial, que traz a tecnologia e a digitalização, que começa em 1960 e costuma ser chamada de revolução digital ou do computador, impulsionada pelo desenvolvimento de um semicomputador, mainframe, um computador de grande porte que iniciou pela IBM, nada do acaso, o processamento da computação pessoal, que gerou o cadastro digital na década de 70 a 80, a internet de todas as coisas. A década de 90, esta fase predomina o empenho técnico e científico por meio de universidades e centros de pesquisa avançada, onde desenvolviam os chamados tecnopolos, alta tecnologia, robótica, informática, nanotecnologia, biotecnologia e telecomunicações. O subdesenvolvimento é um fenômeno evolutivo desse capitalismo industrial, cínico e de seus processos contraditórios, que apresenta causas internas e externas de cada país que serão úteis no tema da urgência para impor a geopolítica e a economia pós-guerra e consolidar a centralização do poder corporativo, a globalização econômica digital, os blocos econômicos de livre comércio para maior capacidade de produtividade, uma ordem multipolar, como também transgêneros para suprimir a crise alimentícia e etc., proporcionando uma sociedade desinformada, alienada e controlada por eles. A quarta revolução industrial, que também se firma no propósito, a vida digital e a inteligência artificial, que é muito mais do que sistema, máquina inteligente ou conexão. É o domínio digital na vida física e biológica, a forma emergente de representar esses sistemas econômicos, sociais, políticos, de forma efetiva e coesa. Para o progresso desta quarta revolução industrial, existem duas preocupações. O Fórum Econômico Mundial, uma liderança que faça a sociedade compreender as mudanças em curso e esteja em todos os setores. Segundo, conselheiros da agenda global do Fórum, que dentro dessa narrativa coerente, positiva e comum, pela quarta revolução industrial, existe o empoderamento em um grupo diversificado de indivíduos e organizações para evitar uma reação popular contra estas mudanças fundamentais e sistemáticas deste curso. A quarta revolução industrial leva a três razões distintas: a velocidade, a amplitude e a profundidade e o impacto sistêmico. A quarta revolução industrial redefine o que significa ser humano, quanto à identidade, a moral e a ética, pois precisam pensar individualmente e coletivamente sobre como responder a temas como extensão de vida, bebê projetados, extração de memória e muito mais, para realizar alterações e criar políticas de adaptação de um novo ambiente emergente, aproveitando o potencial de rupturas. Criam-se e ampliam-se agora 4 tipos diferentes de inteligência: a contextual, a emocional, a inspirada e a física, que nós já tratamos aqui. Mudanças profundas, segundo o Conselho da Agenda Global do Fórum Econômico Mundial,
e mais 800 executivos avaliam 21 mudanças tecnológicas revolucionárias que implicarão mudanças para indivíduos, organizações, sociedades e governo. Até 2025, telefone celular implantável e dispositivo comercialmente, 82% dos entrevistados esperam que isso aconteça logo. Até 2025, 80% das pessoas com presença digital na internet. Até 2025, estima a ONU que 10% de óculos de leitura serão conectados à internet. Até 2025, 10% das pessoas com roupas conectadas pela internet. Olha só. Até 2025, 90% da população mundial com computação ubíqua. Até 2025, 90% da população com supercomputador no bolso. Olha o que o materialismo não faz. Até 2025, 1 trilhão de sensores conectados à internet. Até 2025, 50% do consumo da internet virá de residências. Em 2025, nós teremos a primeira cidade com mais de 50 mil habitantes sem semáforos em cidades inteligentes. Até 2025, se prevê, nessa revolução industrial, um primeiro governo a subsistir o censo por fontes de Big Data. Até 2025, carros sem motorista chegarão a 10% da frota de veículos usados por nós. Até 2025, a primeira máquina com inteligência artificial a fazer parte de um conselho de administração. Olha só. E 30% das decisões auditoriais corporativas serão realizadas por elas. Até 2025, o primeiro farmacêutico robótico dos Estados Unidos. 10% do produto interno bruto mundial armazenado por tecnologia Bitcoin ou blockchain, uma inovação tecnológica a partir de Bitcoin, onde serão feitas transações criptografadas. Segurança total. Até 2025, a economia compartilhada global. A primeira arrecadação feita por blockchain. A produção do primeiro carro por impressão em 3D e fabricação. Ou seja, a quarta revolução industrial leva a fatores decisivos e necessários, segundo os autores aqui, mas não são suficientes para impactar o crescimento demográfico. A educação de meninas e de meninos em escolas essenciais, o confisco do ensino. O aumento do poder feminino na sociedade também é pauta da ONU. As disponibilizações técnicas sobre fertilidade e controle de natalidade também é pauta da agenda. A agenda feminina para o mercado de trabalho e na vida política. Pastor, por quê? Porque é simples. Mulher trabalhando, não quer filho. Tá? Agenda gay. Cumprindo, não tem filho. Tem o quê? Adoção. Olha como que eles, na verdade, querem realmente entender o ser humano. Eles só estão visando, senhores, comércio. A família em transformação é pauta da ONU, que resulta em mudanças estruturais na instituição familiar tradicional. Em matéria no site de George Soros Open Society, a crise do coronavírus mostra que é hora de abolir a família. O que ele entende de família? A quarta revolução tem um objetivo de última instância: moldar a geração superconectada para desencadear todo o seu potencial de consumo. Revolução cultural é o que nós estamos tratando aqui. Aumentar a conscientização e compreensão da sociedade por meio de setores privados. Moldar gerações atuais por meio de valores e princípios éticos do qual devem encarnar. Reestruturar sistema econômico, social e político com esses compartilhamentos de modelos dominantes, inovação sistêmica. E tirar o máximo de proveito das oportunidades apresentadas. Um início de um novo renascimento cultural, de uma verdadeira civilização global, que a quarta revolução industrial poderá robotizar a humanidade e comprometer as fontes tradicionais de significado do que é trabalho, comunidade, família e identidade. Surge um novo modelo do que é ser humano, que passará a perseguir quem não aceitar as mudanças radicais do plano dessa gestão. Aí eu vou te dar uma perspectiva em Mateus 10,